Muito boa noite, sejam bem-vindos. Esta é mais uma edição de Hertz Desportivo e o futebol volta a estar em destaque, nomeadamente aquilo que tem sido notícia nas equipas do nosso distrito, em particular no Campeonato Nacional de Séniores, com fim de semana negativo, quer para o Alcanenense, quer para o Cruxense. Ambos perderam e ainda na primeira divisão distrital, ou melhor dizendo, na preparação para a primeira divisão distrital, torneios de pré-temporada, os diferentes amigáveis que têm tido lugar durante estes dias e neste lote de torneios vamos então destacar aquilo que de mais importante aconteceu na recente atualidade, principalmente deste fim de semana. Mas as primeiras atenções vão centrar-se no União Futebol Clube de Almeirim. Temos em estúdio, já pôde ouvir pela nossa promoção, António Fragoso, o vice-presidente, Jorge Cadete, o diretor desportivo, e ainda Renato Bento, ele que é o treinador desta formação almeirinense, um histórico do nosso distrito de Santarém, que na última temporada conseguiu a subida ao escalão máximo da Associação de Futebol. Já sabe, pode acompanhar-nos pelas nossas frequências 98 e 92 FM e ainda em direto para todo o mundo pelo nosso site radiohertz.pt, com transmissão por áudio e também por vídeo. Estabelecendo aqui uma ordem hierárquica, por assim dizer, e saudando por igual, como é óbvio, todos os nossos convidados, vou começar pelo vice-presidente António Fragoso. Muito boa noite, seja bem-vindo. E claro, o assunto terá que ser este, porque a chegada de um internacional, do antigo internacional português, que passou pelo Sporting, pelo Benfica, que ainda hoje é uma lenda na Escócia, por exemplo, e a chegada a um clube da primeira divisão distrital, sem qualquer menosprezo, como é óbvio, mas não deixa de ser surpresa e não deixou de surpreender o nosso país futebolístico, por assim dizer. Como é que surgiu esta hipótese? É a minha primeira questão. Muito boa noite, obrigado pelo convite. Realmente o Jorge Cadete vem no seguimento de todo o projeto desportivo e social que o União Futebol Clube de Almeirim tem na nossa região, mais propriamente no nosso concelho e na nossa cidade de Almeirim. Como queremos ser os melhores, com toda a história do União Futebol Clube de Almeirim, costuma-se dizer que temos que nos rodear dos melhores. É uma imagem, é um exemplo, é um internacional, é uma preparação dos nossos meninos da manhã. Mas foi difícil? Foi uma ideia que surgiu de um momento para o outro? Havia alguma ligação a alguém que conhecesse o Jorge Cadete? Apesar de haver ligações do Jorge Cadete a Santarém, começou na Académica de Santarém, mas mesmo assim, depois de todo este período fora do distrito, por assim dizer, e apesar de estar agora em Rio Maior, mas como é que surgiu esta ideia e se quando deram este passo, se havia a certeza de que o podiam concretizar? Possivelmente a nossa primeira questão era se o Jorge Cadete iria aceitar o nosso desafio, o nosso projeto. É um projeto muito ambicioso, é um projeto que vai demorar alguns anos, é um projeto que sabemos que com muita responsabilidade terá que ter gente muito abalizada e credibilizada. Acreditamos no nome do Jorge, por intermédio do Renato e posteriormente o nosso presidente André Mesquita, que foi incansável nos contactos com o Jorge, tiveram várias reuniões, sei que debateram muito o projeto, estão a reformulá-lo, todos no sentido de melhorar a União Futebol Clube de Almeirim. A chegada do Jorge, para além de ser um orgulho para nós, é uma referência para todo o nosso futebol. Quanto à dificuldade, o Jorge dirá a seguir, mas acredito, quem gosta do União de Almeirim e vê toda a história de 80 anos, possivelmente não será difícil. E esta contratação já teve impactos, acredito eu? Obviamente, com um internacional, uma pessoa de referência, tem sempre muito impacto, não só a nível de patrocinadores, como toda a imagem do clube. Destas apostas, acreditamos que as pessoas acreditarão mais no projeto, o número de sócios aumentou significativamente e, acima de tudo, vemos as pessoas de Almeirim que estavam afastadas do clube, já perguntam, já se informam e os meninos, os nossos meninos, perguntam o Jorge. Já é um exemplo. É assim. Muito bem, então vamos de dirigente para dirigente, agora passar a palavra para o Jorge Cadete. Também boa noite, bem-vindo, obrigado pela presença. Mais ou menos a mesma questão, mas noutros moldes. O que é que o seduziu
na União Futebol Clube de Almeirim. É um passo num campeonato distrital menos mediático, ainda que a sua chegada já tenha dado ao clube todo esse mediatismo que se calhar durante os últimos longos anos o clube não teve, mas está consciente hoje por hoje que deu um passo positivo neste seu percurso? Bem, primeiro que tudo, boa noite a todos os ouvintes, obrigado pelo convite. Fazer um pequeno reparo que não sou o diretor desportivo, sou o diretor-geral para todo o futebol do União de Almeirim. Muito bem. Eu não vejo como um passo atrás no aspecto de carreira, porque uma coisa foi a minha carreira como atleta profissional, em que joguei em Portugal ao mais alto nível, em Itália, em Espanha, em Inglaterra, na Escócia. Vesti a camisola de Portugal no sub-15, sub-17, sub-21 e durante 8 anos na seleção principal. É um projeto como dirigente, numa fase inicial de um projeto de consolidação de um clube com um historial de 80 anos, não só no futebol, mas como no handball, como no futsal e noutras modalidades, e acima de tudo de uma região que nos últimos anos esteve um pouco adormecida em termos desse clube com 80 anos, em termos de formação. E eu, quando iniciei a minha carreira como treinador, quis iniciá-la a dar fazendo o mesmo trajeto e o mesmo processo que tive como jogador. Fundei a minha academia, depois fundei um clube sozinho, treinei os escalões desde escolinhas até júniores, de forma a que a minha evolução fosse progressiva e de grau a grau. Neste momento, na minha função e no contributo que eu posso dar à União de Almeirim, é muito abrangente, não é só na parte diretiva, não é só na parte administrativa ou como eu conheço, em virtude de, principalmente no Sporting, em que joguei 12 anos no Sporting, fui capitão de equipa 4 anos e que tinha uma proximidade muito grande com a estrutura administrativa e em termos de organização também. Isso permite-me que eu tenha uma facilidade ou uma leitura diferente e uma atuação diferente de que pode ter um dirigente que, sem me desprezar e sem crítica, o faz por carolice. Tudo na vida evolui e o que se nota muito em Portugal é que há formação para treinadores, formações para diretores desportivos, formações para preparadores físicos, para analistas, mas pecamos, e há essa mecha no nosso desporto, quer dizer, os cursos existem, mas só que são raros os dirigentes que os frequentam. Então continua-se um pouco com aquela mentalidade de, sem desprezo nenhum, de bairrista e não de evolução. Nós podemos estar num contexto pequeno, mas podemos pensar em grande. Claro que a responsabilidade de estar no Almeirim é grande, mas também a minha decisão em ter aceito o convite resumiu-se em poucas horas. Eu tive a reunião com o André Mesquita e praticamente desde o primeiro momento que a empatia e a identificação com o projeto em si me aliciou bastante. É um distrito ao qual eu voltei praticamente 29 anos depois, um pouco para começar de novo, e isso faz-me, às vezes a minha mãe por brincadeira diz que os ribatejanos, quando voltam às raízes, voltam a renascer, e isso é um facto que em termos interiores me faz acreditar que eu possa ser uma mais-valia, não só com a minha experiência, mas com a minha maneira de ser, com os meus princípios e valores que os conservo desde pequeno, e que espero poder ajudar não só os nossos treinadores, os nossos dirigentes, os nossos atletas, tanto adultos como os mais pequenos, porque acima de tudo não basta ser só uma referência. Nós temos de ser uma referência com a nossa humildade e com a nossa simplicidade também. Dando exemplo. O Jorge Cadete é uma referência à escala nacional, uma referência à escala mundial, certamente conhece muitas pessoas, e eu pergunto-lhe, dentro daquele lote de pessoas que
que mais lhe diz, das pessoas que são mais importantes para si, foi bem compreendido nesta sua decisão? Fui. Normalmente eu tomo as decisões pela minha cabeça. No final do resultado ser positivo ou negativo, sou eu que as tomo. E normalmente, talvez seja um defeito meu, ou não é orgulho. Quando as coisas correm mal, em qualquer projeto, eu dou a cara. Quando as coisas correm bem, eu raramente ou quase nunca dou a cara, porque acho que quando algo acontece de bom numa estrutura, é porque as pessoas que estão nessa estrutura e que fazem parte de todo esse conjunto de pequenas formigas obreiras que trabalhamos, nas coisas boas, é porque todos eles funcionaram bem. Quando algo corre mal, tem de haver um responsável, e quem melhor do que a pessoa responsável pela sua área para assumir e dar a cara e dar as justificações necessárias que entende para que não se crie e não se alimente em termos de conflitos. Isso é muito importante, e eu tenho esta maneira de ser. Quando as coisas em certas situações não me correm bem, e se eu tropeço, eu quero me levantar sozinho. E é isso que eu tenho feito que fiz ao longo da minha carreira como jogador, é o que eu faço ao longo da minha vida como ser humano, e seguramente será assim até ao fim. Muito bem, e vamos concluir esta primeira introdução esta introdução de intervenções neste Hertz Desportivo com o Renato Bento, treinador da equipa sénior do União de Almeirim. Renato, boa noite, também obrigado pela presença, seja bem-vindo. Temos então o regresso do União de Almeirim à primeira divisão distrital, depois na última temporada ter garantido por mérito próprio essa subida. Pergunto-lhe o que é que podemos esperar do União de Almeirim, competitivamente falando, para a época que se avizinha. Antes de mais, boa noite, muito obrigado pelo convite, para si e para todos os ouvintes da rádio. Obviamente que vai ser um ano aliciante, vai ser um desafio muito grande. E nós, obviamente, que neste momento temos traçado como objetivo a manutenção na primeira divisão distrital, que é o lugar, pelo menos neste momento, onde o União de Almeirim deve estar. Quem vê todo este mediatismo, melhor dizendo, em que o União de Almeirim está envolto, certamente fica de pé atrás agora quando ouve dizer que o objetivo passa pela manutenção. Está a dizê-lo como treinador, certamente acredita no melhor que os seus jogadores irão fazer, mas está a dizê-lo para defender o grupo, ou acredita mesmo que, dadas as circunstâncias, dado o plantel que tem reunido e dada a qualidade da próxima primeira divisão distrital, esse objetivo será aquele pelo qual o União de Almeirim irá lutar? Não podemos escamotear o facto de o União de Almeirim na época passada ter estado na segunda. O União de Almeirim agora não tenho presente, há vários anos que não está na primeira distrital. A equipa sofreu algumas alterações, acredito que a equipa esteja melhor que o ano passado. Falta, talvez, para poder afirmar algo mais do que a manutenção, falta apenas e só resultados, não é? Obviamente que nós não vamos nunca, tendo em conta, e tenho conhecimento, tendo em conta daquilo que são os nossos adversários, o historial dos nossos adversários, o estado atual dos nossos adversários, independentemente desta parte mais mediática. Não esquecer que o Jorge vai ser muito importante para nós, enquanto equipa sénior, mas o Jorge está envolvido num projeto que é muito mais do que isso, e não é um projeto a um ano. E nós neste momento, e eu também não sou a pessoa certa que sabe falar disso, mas nós neste momento estamos a meio de um projeto que passou nos últimos 2 anos por colocar todas as equipas na primeira distrital, objetivo alcançado. Neste momento o objetivo do clube, do treinador, tendo em conta tudo o que envolve a nossa primeira distrital, o nosso objetivo é ficar na primeira divisão distrital, única e só. Permita-me recuar um pouco mais. Sempre foi o seu objetivo permanecer no União de Almeirim, transitar para esta temporada? Sim. Nunca foi posto isso em causa.
É uma casa onde se sente bem, acredita que é um clube que dá todas as condições para o técnico trabalhar. Obviamente que as condições podem não ser perfeitas, mas vão ser. É a razão porque eu me sinto bem no União de Almeirim, já estive noutros clubes, quer cá no Ribateias, quer também na zona de Lisboa, e a razão pela qual eu vim nunca foi pelas condições atuais do clube, e já cá estou há 1 ano e meio. São pelas condições que vão sendo criadas dia a dia, pelo trabalho das pessoas. O Jorge chegou agora mais recentemente, António Fragoso, o André, são incansáveis, de acordo com as suas especialidades, para dar tudo o que nós precisamos, nós treinadores e obviamente também os jogadores que nós lideramos. Portanto, eu não podia sentir melhor, já passei por outros clubes, acho que este clube dá aquilo que um treinador, pelo menos um treinador com o meu perfil, mais pode desejar. Muito bem. António Fragoso, nestas entrevistas nós temos também por hábito perceber um pouco mais sobre a história dos clubes que estão em equação, neste caso União Futebol Clube de Almeirim, é um dos históricos do nosso distrito. Vê este clube com condições para ser um exemplo à escala distrital, à escala concelhia, acredito que já se considerem um exemplo, mas à escala distrital, e acredito que agora este trabalho, desde a base até ao topo, seja também um passo a dar nesse sentido. Mas o que é que falta para que o União de Almeirim se possa afirmar competitivamente, em termos de infraestruturas? Estamos a falar de um clube já com bases sólidas para enfrentar o futuro? Claramente que o futuro faz-se caminhando. Encontramos o clube numa situação algo periclitante. Foi um trabalho muito árduo, uma reestruturação financeira que todos sabemos o que passamos, todos sabemos com quem contamos, um grande trabalho da parte de toda a direção, todos os sócios e todos os amigos do clube, patrocinadores, jogadores, técnicos e toda a população de Almeirim. Realmente acordámos para a cidade. Realmente eu penso que havia muita gente na cidade que o União de Almeirim estava adormecido. Eu costumo dizer que nós fomos acordar um monstro. Todos os dias tínhamos surpresas. Hoje dá-nos muito prazer sentir todo o nosso esforço está a ter impacto, está a ter visibilidade e realmente que as pessoas acreditam em nós e que o futuro torna-se mais risonho. O vosso trabalho, aquilo que têm feito então no sentido de reabilitar, por assim dizer, o União de Almeirim, tem tido o devido reconhecimento das forças vivas do concelho, por assim dizer? É óbvio que é sempre difícil quando quiseram adormecer alguém, quando alguém o acorda, por vezes é bem visto, por outros não é bem interpretado, mas nós sabemos, e toda a população de Almeirim, todos os sócios, toda esta cidade comunga do União Futebol Clube de Almeirim, sabe que o nosso União é a imagem de Almeirim. A cidade e o nome de Almeirim cresceu sempre ao lado da União. Foram famílias, foram muitas gerações, foram muitos inícios de grandes projetos que passaram por União Futebol Clube de Almeirim. É óbvio que hoje acredito que as forças vivas cada vez mais estejam connosco, nunca o deixaram de estar, apenas talvez duvidassem, e eu acredito talvez por situações que na altura não fossem tão claras como são agora. Permita-me interrompê-lo, mas acredito que vocês já saibam diferenciar quem anda à boleia do sucesso momentâneo do que aqueles que acreditaram mesmo em vocês quando estavam na modo baixo. Ora, aí está, toda a gente reparou que não era um projeto megalómano, era um projeto, sim, que tinha vários anos para se concretizar. Um projeto, acredita mesmo, que foi muito difícil recrutar as primeiras pessoas. Começámos com cerca de 50. Hoje a família aumentou exponencialmente e as forças hoje já olham para nós e nós gostamos também de ser criticados, porque essa crítica faz-nos evoluir, faz-nos ter mais força para trabalhar o dia da manhã.
Muito bem. Jorge Cadete, voltamos então agora a outra parte desta nossa entrevista. Pergunto-lhe, e já deu para perceber que a sua intervenção no União Almeirim não se gera apenas para o futebol sénior, se calhar alguém tinha ficado com essa ideia após a sua chegada ao clube da capital da Sopa da Pedra, mas agora ficamos com a certeza que quer trabalhar as bases do clube. Pergunto-lhe, e até olhando para as redes sociais, até para a página do União Almeirim na rede social Facebook, vemos que o clube faz questão de o apresentar junto dos jogadores jovens. Sente-se um exemplo, um ídolo para estes jovens jogadores. Eles se calhar ficam impressionados com a pessoa que tem ao seu lado. Sim, é importante. Acima de tudo, nenhum projeto sobrevive ou se mantém sem ter uma base. E toda essa base que nós em tempos, o ano passado, não estava da mesma forma que está este ano. Há 2 anos, seguramente que muito menos. E qualquer clube que não tenha na sua base de formação, em qualquer modalidade, que não tenha desde sub-7, sub-8, sub-9, sub-10, sub-11, sub-12, sub-13, por aí afora, nunca irá conseguir alimentar o futebol de 11. E se não conseguir alimentar o futebol de 11, seguramente que nunca vai alimentar uma equipa sénior. E das duas uma, ou queremos ter um clube com uma equipa sénior, mas com uma mística que não é mística, ou que os atletas não se identifiquem com o emblema que usam na camisola, então não há preocupação nenhuma em termos de formação. Não há preocupação em fazermos nós um serviço social e desportivo que seguramente teria de ser feito por outras entidades. E isso é importante que quem está nessas entidades reconheça a União Futebol Clube de Almeirim o importante serviço que faz em prol da população de Almeirim. E será que essas pessoas só irão reconhecer essa importância com resultados? É sempre mais fácil pedir-se algo ou exigir-se algo depois dos resultados. Mas quando se começa a construir um projeto, todos nós precisamos de ajuda. E quando se vê que esse projeto está a crescer e que de um ano para o outro, ou no projeto de 2 anos, de setembro de há 2 anos, desde que esta direção entrou, que tinham cerca de 50 e tal atletas, e neste momento temos quase 250 atletas. 250 atletas. É algo que está a crescer. Isso é importante as pessoas não esquecerem, porque não sabendo muito da história de Almeirim, mas sei perfeitamente bem que Almeirim passou da aldeia à vila e de vila à cidade com o nome, já com a existência do União Futebol Clube de Almeirim. Então houve todo esse trajeto das pessoas com o seu bairrismo, com tudo em prol, com o nome de um clube. E acho que a minha vinda para o Almeirim não é só pela minha experiência, é pela minha mais-valia e pela imagem que eu possa dar em termos de imagem e de visão para além de um concelho e de um distrito. Para quem ainda não sabe, pronto, o Jorge Cadete não cai nestas funções de paraquedas, já tem essa base mesmo. Sim. Tenho essa base, também tenho o curso de direção desportiva, por isso sinto-me à vontade para, e depois ser capitão de uma equipa como a do Sporting também dá-nos um traquejo e dá-nos uma experiência de lidar um grupo também. Mas acima de tudo, o União Futebol Clube de Almeirim, neste momento, é conhecido em vários países da Europa e em alguns países do mundo. Não só pelas pessoas oriundas ou naturais de Almeirim que estão nesses países, mas principalmente pelo facto do Jorge Cadete estar no União Futebol Clube de Almeirim. Isto porquê? Porque hoje em dia as redes sociais passa-se muito importante e há que saber gerir aquilo que nós queremos passar do interior para o exterior, do que é um clube, quais são as raízes desse clube e o que é que nós queremos fazer em prol desse clube. Porque não é só nós querermos entrar num clube e servirmos
da imagem, do nome desse clube, para nós chegarmos ao topo. Exato. Há que também entrar em qualquer instituição, num clube, de forma a que nós possamos servir esse clube a crescer, a ser reconhecido, e ao mesmo tempo, estamos a crescer os dois ao mesmo tempo, no meu caso, na área que estou a lidar, mas que a importância de um projeto é essa. E isto não é um projeto de um ano, não é um projeto, porque se queremos alimentar uma equipa sénior, teremos de ter cada vez mais formação, treinadores mais qualificados, atletas no aspecto que vão evoluindo com as pessoas qualificadas, com os métodos. E voltando um bocadinho à pergunta que ainda há bocadinho fazias ao Renato sobre a manutenção, porque as pessoas dizem, manutenção, agora estes estão a brincar connosco, não, falando assim um pouco mais descontraídamente. Mas é normal, num clube que esteve afastado durante uns anos, que volta à primeira divisão distrital, penso que só uma pessoa um pouco fora do seu juízo poderia pensar que vamos subir da segunda à primeira, sem investidores, e vamos lutar para subir à CNS. Não, nós temos de fazer um projeto e temos de trilhar o nosso caminho com as armas que nós temos. E nós sabemos perfeitamente bem o que é que temos dentro do nosso clube. E somos conscientes para afirmar que a nossa principal preocupação desta época será a manutenção. Da época que vai vir depois, poderá ser outra história, mas neste momento e esta época, a principal prioridade dos séniores é a manutenção. Muito bem. Não há nada escondido por trás. Não há nada escondido por trás. Renato, em termos de pré-temporada, como é que as coisas têm corrido? O normal de uma pré-temporada. Muitos treinos, alguns jogos, não, em termos de resultados, não temos tido muita felicidade, mas do ponto de vista do treinador estamos a trilhar o nosso caminho. Temos defrontado equipas de valor, penso que os nossos jogadores... Tem sido essa uma preocupação, procurar defrontar adversários já com alguma valia? Eu acho que o próprio Jorge, no final do nosso torneio, nós no nosso primeiro torneio defrontámos duas equipas CNS uma semana antes de começar. Exatamente. Quer dizer, nós perdemos 2 jogos, muitos aspectos positivos, alguns também, ainda não era fácil de exigir, Oliveira de Frades e o Elétrico aconteceu. Mas o que é certo é que jogos desses, com jogadores jovens que nós temos, ainda com alguma falta de experiência, vão fazê-los crescer mais do que um mês de treinos. Penso que foi assim que o Jorge também se dirigiu ao grupo, pelo qual já agradeço, porque é mesmo isso. Se calhar não olhámos tanto para a vertente esportiva, obviamente, mas olhámos para tudo o resto. Os jogadores que nós temos, muitos são novos, ainda têm muita ambição, e nada melhor do que adversários difíceis, para eles testarem as suas capacidades e para eles aprenderem. Houve a preocupação de manter, por assim dizer, a maior parte dos elementos que subiram da última temporada? Houve a preocupação de assegurar parte da equipa. A equipa teve uma grande alteração. Ainda assim, em termos de, podemos dizer, em termos de base da equipa, possivelmente metade da equipa será nova. Mas foi uma opção mesmo que o clube tomou, que o treinador... Tem a ver com tudo. Tem a ver com tudo. Tem a ver com tudo. Tem a ver com a disponibilidade dos jogadores. Nós estamos na realidade do Fátima, nós estamos na realidade do clube de primeira distrital, que toda a gente sabe não tem um orçamento para pagar aos jogadores ao nível de grande parte, não vou dizer todos, também não conheço todos, mas de grande parte dos nossos adversários. Podíamos ter mais este, menos aquele. Nós também não podemos, e eu aí estou completamente em consonância com a direção, não podemos cair no erro de exagerar. Portanto, nós estamos controlados, é o que podemos, o que não pudermos, perdemos alguns jogadores para equipas adversárias, por razões meramente monetárias. Acho que criamos condições, vou falar já também em nome da direção, acho que criamos condições e um bem-estar aos jogadores, pelo menos todos os dias tentamos fazê-lo, para que eles se sintam bem, mesmo sabendo que eles, estando noutro clube, ganhavam mais, se calhar até ganhavam, que a maior parte deles nem ganha. Portanto, nós tentámos fazer a melhor equipa
tendo em conta a nossa realidade. Os jogadores, uma equipa do ano passado era composta, apenas 2 jogadores não eram do Concelho de Almeirim, todos os outros eram do Concelho de Almeirim. Este ano já temos mais alguns, mas mantemos ali a base dos jogadores que foram a base da equipa e fomos buscar alguns jogadores para atacar este desafio, este rio tortuoso, que vai ser esta primeira distrital, que não há memória, pelo menos desde que eu estou ligado aqui ao futebol distrital, não há memória de um campeonato tão, eu diria assim, tantas equipas têm a obrigação de ganhar todos os jogos. Eu gosto de ver as coisas desta forma. Não esquecendo as dificuldades que o União de Almeirim tem, nomeadamente na parte financeira e nessa cabeça fria na hora de negociar com os jogadores, mas eu pergunto-lhe, é um treinador que gosta de trabalhar com os jogadores da terra ou é um treinador que gosta de ganhar? Porque nem sempre, se calhar, é fácil conciliar as duas vertentes. Um treinador vai ter sempre gostado de ganhar. E, obviamente, eu não sou diferente dos outros. Agora, neste momento, estou numa realidade e eu, em momento algum, vou dizer que não quero ganhar um jogo. Não é óbvio, eu não disse isso. Eu disse que estou numa realidade em que o mais importante, porque eu também vim para este projeto, também pela minha experiência de formação, em futebol de formação, pela minha apetência, pelo menos assim dita, para trabalhar com jogadores vindos da formação. Daí isto ser um projeto a longo prazo, como o Jorge já falou, preparação também dos nossos jogadores da formação, com treinadores qualificados, que melhorem as suas capacidades para que possam alimentar a nossa equipa sénior. Nós temos uma equipa jovem, eu não diria que gosto de ganhar ou gosto de trabalhar com os jogadores. Eu acho que o treino é o mais importante. Obviamente, se eu tivesse uma equipa que fosse só composta por jogadores experientes, só gerir não era a mesma coisa. Portanto, eu tenho ideias que são as minhas, tento enquadrá-las com aquilo que é a realidade, a filosofia, a cultura também do clube. Falamos várias vezes sobre isso. Tentamos não destoar muito aquilo que é a história do clube. Portanto, o clube é um clube histórico, não é um clube que alguma vez fique bem se apresentar submissa, seja quem for, não faz sentido. Somos conscientes da nossa realidade, vamos fazer o melhor possível, treino a treino. As nossas condições também, espero, tenho a certeza que vão evoluir também para a questão do relevado, a questão do nosso espaço de treino, e treino a treino, com o evoluir e com a experiência que vai sendo adquirida ao longo dos jogos, acredito que possamos formar uma boa equipa com os jogadores que podem dar nas vistas num campeonato tão competitivo como este. Muito bem, e vamos para o primeiro intervalo nesta emissão de Hertz Desportivo. Fique por aí, demoramos pouco tempo. E estamos de volta à segunda parte deste Hertz Desportivo. Vamos continuar a centrar atenções no União Futebol Clube de Almeirim. 3 convidados em estúdio: António Fragoso, vice-presidente, Jorge Cadete, diretor-geral, e ainda Renato Bento, treinador desta formação almeirinense. E terminamos a primeira parte a falar com o treinador. Vamos começar esta segunda parte também a falar-se com o treinador. Renato Bento, ainda olhando para o plantel que está constituído, é seu desejo proceder a mais algum ajustamento? Acredito que possa ter algum ou outro jogador à experiência, mas este plantel ainda poderá ser mexido, por assim dizer? Pode. Se na Primeira Liga pode, nós também podemos. Não, é natural que pode acontecer já ou ao longo da época. Não consigo precisar. Depende, obviamente, das oportunidades. Nós temos um plantel, neste momento, com o número de jogadores suficiente. Se entrar alguém, terá que ser, obviamente, com a qualidade necessária para acrescentar alguma coisa à equipe. O que é que procurou nos reforços que chegaram este ano ao clube? Mais uma vez, procurar reforços, obviamente, temos sempre de ter em conta aquilo que é a nossa realidade, não é? Mas o que procurei, obviamente, foi, como todos os treinadores fazem, equilibrar a equipa, dotar a equipa das diferentes soluções que um jogo, num campeonato deste género, nos pode exigir. Portanto, tendo em conta aquilo que é a nossa ideia, tendo em conta o conhecimento que nós temos da primeira distrital, tentámos, numa primeira perspectiva, foi ter jogadores que nos permitissem fazer coisas diferentes, entre aspas. E, obviamente, com a melhor qualidade possível, e, obviamente, havendo algum conhecimento, e se houver
alguma relação já com o clube melhor, damos sempre prioridade a esses jogadores, desde que tenham qualidade, obviamente. Acredita que vai encontrar muitas diferenças naquilo que é a realidade de uma segunda divisão distrital para uma primeira? Tenho a certeza. É muito diferente. É muito diferente. Eu espero que seja um pouco diferente também em termos de jogo das equipas. Fiquei um pouco desiludido com a segunda no ano passado. Estava à espera de algo mais. Nós ficámos em segundo lugar, atrás da Abrantina, uma boa equipa, uma excelente equipa. Mas estava à espera de um pouco mais. Agora, obviamente, estou na primeira distrital, já tomei conhecimento de algumas equipas. Estou convencido que a diferença é significativa, mas não quer dizer necessariamente seja mau para nós. Muito bem. António Fragoso, ainda há pouco o Jorge Cadete, naquela avaliação que fez sobre quais é que iriam ser os objetivos do União de Almeirim nesta temporada, disse que o clube não tinha investidores que lhe permitissem pensar mais além, mas lá está, olhando para as tais redes sociais, que são um veículo muito rápido de informação, mas também de boatos, já houve quem dissesse que a chegada do Jorge Cadete a Almeirim só teria sido possível pelo investimento de um conjunto de investidores. É normal que assim digam, porque quem não está presente, quem está ausente, digamos, da realidade dos clubes, não sabe o esforço que se tem que fazer e humanamente possível para levar para a frente todos estes projetos. Realmente esses comentários que são tecidos valem o que valem. Nós temos tido realmente, com a vida do Jorge, vários investidores. Tem sido um trabalho árduo, mas sempre com os pés bem assentes na terra. Sabemos que somos das equipas do Distrital que garantidamente vamos ter menos investimento financeiro. A nossa projeção é de futuro, é uma aposta no presente, com os valores, com os técnicos, com o coordenador-geral, que realmente é uma mais-valia, mas posso deixar descansado esses comentários, porque realmente somos pessoas sensatas e cumprimos sempre as nossas obrigações. O clube sentiu que nesta temporada, e também tal como o Renato disse, e salta à vista de todos aqueles que acompanham o nosso fenómeno desportivo distrital, que há clubes que estão a investir mais do que é normal nesta nossa realidade. Na abordagem ao mercado, a União de Almeirim sentiu isso, que há jogadores que ainda pensam que podem ganhar bom dinheiro neste campeonato? Nós ficamos felizes quando somos nós a formar esses jogadores, porque a nossa formação é mesmo feita no sentido de serem os jogadores de hoje e os homens da amanhã. Penso que realmente, se há pessoas que pensam que só o dinheiro faz sucesso, eu penso que realmente os homens e as pessoas e o seu caráter e o seu trabalho realmente garantem um futuro mais promissor. Somos uma equipa muito unida. Desde já endereço umas palavras de elogio para todos os meus elementos que partilham comigo a direção, são incansáveis, e todos os outros diretores que estão no clube, que gratuitamente estão lá todos os dias e que realmente garantem de certeza que a União vai crescer e a União vai ser sempre o orgulho de todos os almeirinenses. Já que estivemos a falar em off, já tem experiência de muitos anos como dirigente, mas ser dirigente hoje é mais fácil do que ser dirigente no passado? Incrivelmente, eu penso que hoje o diretor tem que estar mais atento aos fenómenos, às distrações, entre aspas, que existem, sobretudo, e até a questão das redes sociais, e nós, nessa situação, também abrimos um departamento de apoio psicológico, estamos a criar um gabinete de nutrição, vamos saber de certeza, saber acompanhar os nossos meninos. Quando digo meninos, falo até aos séniores. Mas ser dirigente hoje traz mais responsabilidade, porque realmente o futebol evolui de uma maneira muito mais fugaz. Jorge Cadete,
Teve algum impacto em especial este ingresso no Distrital, ou seja, na realidade daquilo que é a Associação de Futebol de Santarém, o nosso campeonato, é que chega num ano em que nada tem a ver com aquilo que se passou nos últimos anos, há realmente muito investimento de algumas equipas. Estava ciente de que iria encontrar um campeonato assim? Não, mas é assim, eu não vejo como, ou não faço uma crítica a um clube que tem um longo histórico no desporto, e nem sou contra que façam grandes investimentos, porque é uma maneira desses clubes, ao fazerem esse investimento e conseguirem arranjar esses investidores, é uma forma de que eles querem evoluir e querem voltar a patamares que estavam ou chegarem mais longe. Para mim, eu aqui há uns anos atrás tive uma reunião para um projeto de 6 anos em Santarém para se pôr uma equipa na segunda liga. Eu acho fundamental que um distrito tão grande como é o distrito do Ribatejo, termos várias instituições, vários clubes de futebol e de outras modalidades, e chegarmos ao fim de tantos anos e não conseguimos marcar presença no futebol sénior. Neste caso falamos de futebol, não conseguimos ter uma equipa que represente o Ribatejo numa segunda divisão e que lute para subir uma primeira liga. Acho que era importantíssimo. É que somos um distrito tão grande, com tantas equipas, e não conseguimos ser uma referência a nível nacional. Mas estamos no interior e se calhar joga contra. Pronto, mas o interior também tem a ver não só com as instituições, com os clubes, mas também tem a ver com as câmaras municipais, com as juntas de freguesia, com o governo local, que envolve mais do que câmaras municipais, em prol de algo. Se faz tantas campanhas, que o desporto é fundamental e importantíssimo na vida das crianças, na vida dos adultos, nos mais adultos, nos adolescentes, nos idosos, mas depois vamos ao terreno e vamos ver que apoios é que há. Zero. Nós não podemos proclamar que queremos criar desporto para todos, quando no fundo vemos o investimento que se faz para o desporto e é quase zero. Por exemplo, investimentos em que as câmaras dão 6 euros ou 8 euros por atleta durante o ano. Quer dizer, um clube está... Dou o exemplo, por exemplo, de uma equipa de infantis que treina 3 vezes por semana. Tem jogo ao sábado. Tem no mínimo 4 a 5 horas por semana. 20 horas por semana. E essa criança, em apoio, é dado 6 euros. É o que acontece por no ano. Almeirim, é isso? Não, eu digo... É um exemplo... Noutras cidades Exatamente, também, exatamente. no Ribatejo. É assim, como é que é possível um clube conseguir suportar treinadores, instalações, comprar equipamentos, comprar tantos equipamentos como equipamentos de jogo, bolas, tudo o que é necessário, transportar os atletas para os jogos, ter carrinhas para poder transportar os seus atletas, e depois tem um contributo de 6 a 8 euros por atleta por ano, dá 50 cêntimos por mês. O atleta treina 20 horas. Eu como treinador ou como monitor que me formo, faço uma licenciatura, faço um mestrado, um doutoramento, seja o que for, e depois vou para o terreno treinar, e depois vou ver, tenho, por exemplo, 10 alunos. Então, eu se calhar, se estivesse a trabalhar com mulher a dias, era mais rentável. Quer dizer, eu estou a formar crianças, estou a apoiá-los a crescerem como seres humanos e como a nossa próxima geração de adultos. O que é que há? Por vezes acontece que
não há tanta dedicação, não há tanto empenho, não há a preocupação de tentarmos evoluir em termos de pedagogia que temos de utilizar na formação dos atletas. No final dizemos assim, mas isto é só para normalmente dizer, olha, deu-se alguma coisa. Mas será que isso acontece por incapacidade financeira, porque há outras prioridades, ou porque o desporto não... Eu acho que as pessoas têm de olhar para o desporto não só como um jogo, neste caso no futebol, não só como um jogo de futebol, mas numa situação em que muitas coisas se aprende, desde a disciplina, da camaradagem, do espírito de grupo, da entreajuda, porque as novas gerações perderam um pouco dos princípios e dos valores que eu acho fundamentais para um ser humano. Se eu vejo um colega meu em dificuldades, a minha primeira preocupação devia ser ajudá-lo. E se isso não for ensinado, isso vai-se perdendo ao longo dos anos. E se a política desportiva continuar a ser a mesma, porque se estamos num grande centro, há mais contributo da parte governamental local. Mas se estamos no interior, deixamos de ser seres humanos e com as mesmas necessidades, ou com os mesmos apoios, para podermos ter todos a mesma base, para podermos lutar pelos nossos objetivos? É isso que o motiva a ser dirigente, a assumir, neste caso, um papel de dirigente e não de uma forma ativa, um papel de treinador, por exemplo? O meu principal objetivo é contribuir para que esta estrutura existente no União de Almeirim possa ser uma mais-valia e ter um melhor conhecimento para poder aplicar em prol deste projeto. Acima de tudo, é a minha grande preocupação como dirigente. Em relação a uma futura área, ou uma diferente área daquilo que é como dirigente, a minha preocupação neste momento é dotar o Almeirim com tudo aquilo que eu aprendi, com tudo aquilo que me ensinaram, poder transmitir não só a atletas, como a treinadores, como a dirigentes, como a diretores, porque nós temos os nossos dirigentes dos órgãos sociais do clube, da direção, temos os nossos team managers, temos o nosso o mental coach, temos a nossa nutricionista, a nossa fisioterapeuta, temos essa preocupação de ter uma estrutura de forma a que possamos acompanhar a evolução de um atleta que entra com 6 anos no Futebol Clube de Almeirim até aos séniores, incluído os séniores. E penso que não haverá muitos clubes neste contexto distrital que tenham essa preocupação, porque seguramente que há atletas que a maior parte dos treinadores quer ganhar o jogo, quer competição, e não há preocupação se o atleta tomou um pequeno almoço, se a alimentação que o atleta faz, independentemente das capacidades familiares, possam dar uma alimentação melhor. Mas existem várias formas de se fazer uma alimentação condigna para quem vai praticar desporto, sem grandes gastos. Só que por vezes o conhecimento não permite que essas pessoas consigam ter essa linha de orientação. Todas essas preocupações, toda essa estrutura que então está a ser montada, pergunto-lhe, não será demasiado avançada para a realidade do distrital? A estrutura já existe e está a ser dotada de mais capacidades e mais competências. Em nenhum contexto nós podemos pensar, estamos a nível distrital, mas por que é que nós vamos ter essa preocupação? Não. Se nós somos coerentes e temos capacidade de evoluir, porque o ser humano é feito de hábitos, e se nós nos acomodamos aos hábitos que temos, seguramente nunca vamos sair dali. Se
temos pessoas à frente que têm essa visão, que têm esses conhecimentos e essas competências, o porquê de não transmitir aos outros? E se as coisas resultarem no Almeirim, certamente alguém vai seguir. Sem dúvida, porque é assim, eu acho que toda a minha experiência, eu não me sentiria bem comigo próprio se tudo o que aprendi não pudesse transmitir a atletas, ou a treinadores, ou a dirigentes. Porque no fundo, um dia, isto não é um tesouro que eu vou guardar para as gerações vindouras. Acho que nós temos que, quando temos capacidades e temos conhecimentos, devemos os transmitir, devemos os partilhar. E eu sou muito apreciador de música espanhola, em termos de espanhola, e há um cantor que é o Luís Fonsi, que num concerto, ele com outros cantores famosos, explicava que a música não era para cada um deles saber só as letras, mas sim para compartilhar, para partilhar. E acho que devemos partilhar as coisas boas que a vida nos proporciona, devemos as partilhar com os outros. Renato Bento, isto já passa para o balneário? Claro que sim. No nosso dia-a-dia. Nós, obviamente, nós, quer dizer, a direção e a proximidade que existe entre todos, é algo que está presente nos nossos jogadores mais novos e não só, também nos mais experientes. Está todos os dias. Mas os jogadores dão mesmo valor a este tipo de acompanhamentos mais personalizados, como este caso da nutrição, até este acompanhamento psicológico, dão valor a isso? Sente como treinador que eles dão valor a isso? Cada vez mais. Não posso dizer que são todos, mas cada vez mais se encontram os jogadores já ao nível sénior com preocupações a esse nível e que querem saber e querem fazer, e muitos deles até já são autodidatas nesses aspectos. Cada vez mais isso acontece, não é como no futebol profissional, mas mesmo os jogadores a nível distrital, tenho a certeza que em todas as equipas existem jogadores que se preocupam, e se tiverem essa possibilidade dentro do clube, vão obviamente usufruir dela. Estamos aqui a assistir a uma tentativa de mudar a mentalidade de muitos dos atletas da distrital, tornar esses atletas mais profissionais, dentro do sentido não tão aproximado. Sim, àquilo que quer dizer esta palavra. Não serão profissionais, mas se calhar não podemos dar outras coisas, mas podemos, em alguns aspectos, fazê-los sentir os profissionais. E pode, eu também já fui jogador, incutir-lhes mais responsabilidades por isso? Isso vai de cada um e a evolução deles, mas nós também estamos cá para avaliar e para fazer e para ver no final qual foi o resultado. Mas tenho a certeza que quanto mais nós damos, na vida, a dar e a receber, quanto mais nós recebemos, um pouco no sentido do que o Jorge estava a dizer, quanto mais nós recebemos, o Jorge recebeu muito durante toda a vida e faz questão de transmitir, nós quanto mais recebemos, mais queremos dar. Não tenho dúvida nenhuma que se nós dermos muito, não estamos a falar em euros, né? Se nós dermos muito de nós, que nós também vamos conseguir do outro lado uma resposta à altura. Fica a garantia, os jogadores, pelo menos por aquilo que têm visto, estão comprometidos com aquilo que é a identidade do clube, a atual identidade do clube. Estamos a construir um grupo e vamos de certeza ainda estar melhores, mas isto é uma construção, uma equipa é uma construção, nunca está acabada. Muito bem, força. Na parte que estavas a falar de profissionais, é assim, eu como atleta, imaginando que eu vou para o treino, um atleta de 18, 19 anos, se vai ter um treino de 1 hora, se ele quer evoluir e se o sonho dele é ser um jogador profissional de futebol, ele terá, naquela hora de treino, ele terá de ser como um profissional, independentemente de ser um jogador que não recebe nada por isso. Mas qualquer pessoa que faça desporto e que vai ao ginásio, quando vai ao ginásio, vai seguir o treino todo que o PT lhe vai dar, e ele vai querer cada dia ser mais forte. No desporto tem de ser a mesma coisa, e quem lidera esses atletas, o que procura é aperfeiçoar esses atletas, que eles tenham comportamentos de profissionais, não sendo profissionais. Mas se não se for assim, sem esse rigor, não vai haver evolução dos atletas e não irá haver evolução
de quem os lidera. Mas isso serve só para os jogadores que querem chegar mais acima, Tem de ou servir- aqueles que já têm uma idade... tem de ser incutido uma alteração de mentalidade a nível desportiva. Não é fácil alterarmos a nossa mentalidade latina, mas quando se dá exemplos dos benefícios que se tem em termos de alterações, e quem é minimamente inteligente começa a trilhar esse caminho também. E se o trilhar, seguramente que irá estar mais preparado para quando surgir uma situação em que ele possa ter uma oportunidade para mostrar as suas capacidades, ele vai estar pronto. Isto é como um atleta profissional em que o treinador o afasta da equipa. Por qualquer motivo, afasta-o da equipa e põe outro a jogar. Por vezes, o treinador espera que esse jogador não se aplique nos treinos. Que é para depois chegar um momento em que o põe a jogar e ele não se aplicou, não está em condições, não rende aquilo que normalmente poderia render, e depois o treinador pega: estás a ver porque é que não jogas? É assim na alta competição. Um jogador de futebol é um jogador... há diferenciação entre o jogador profissional, um jogador do distrital, ou aqui joga muito as questões de oportunidade? Oportunidade, mentalidade, visão exterior ou visão do topo cá para baixo, porque eu já treino numa equipa da 2ª Distrital de Lisboa e tive jogadores que tenho quase a certeza que se eu pegasse em alguns deles e os levasse a treinar uma equipa da 1ª Divisão e dissesse que aquele jogador era um jogador, não podia divulgar qual era o clube, mas jogava na Liga Francesa, interessaria ao clube. Porque há muita qualidade nos campeonatos distritais. Fica mal às equipas profissionais recrutarem jogadores nos distritais? É assim, eu não consigo compreender um pouco essa parte, porque pronto, tudo bem, compreendo e vejo um lado e vejo outro. O futebol profissional hoje em dia é uma empresa em que quem não conseguir fazer uma gestão de vendas e compras irá acabar por sair da 1ª Liga para a 2ª Liga, e depois as receitas são menores, e acabar como a situação, por exemplo, do Beira-Mar e de outros clubes que já aconteceu a mesma coisa, Salgueiros, Boa Vista, a situação que teve devido a toda a situação judicial. Mas o que acontece é que há muitos anos atrás via-se que apareciam nos grandes clubes portugueses ou nos clubes médios jogadores que vinham de equipas mais pequenas, da 2ª Divisão, da 3ª Divisão. Eu dou um exemplo, pronto, que é um dos meus ídolos, o Rui Águas, em que ele fez a formação no Sporting nos Júniores, teve uma lesão grave, depois começou a jogar no Sesimbra, na 3ª Divisão, andou por ali, na Distrital, foi para o Portimonense, do Portimonense chegou ao Benfica. E eu sempre o dei como referência. Porquê? Porque a maior parte dos jogadores júniores, quando está num clube grande, tem aquela preocupação de agora vai chegar ao final da época, para onde é que eu vou, para onde é que eu vou ser emprestado. E eu, quando estava no Sporting como júnior, estava sempre desejoso que chegasse ao final da época. Eles perguntavam assim: mas porquê? Porque eu quero saber para onde é que vou. Mas depois não ficas aqui. Eu sei que vou cá chegar outra vez, porque eu vim com um objetivo e com um sonho. Eu sei que vou lá chegar. E dava o exemplo do Rui Águas. E eles ficavam: mas o Rui Águas então está no Portimonense, está bem. Olha, já está no Benfica agora, não está? Quando nós queremos, e se nós acreditarmos, e também se as pessoas de cima acreditarem um pouco mais em que nós podemos aproveitar jogadores jovens de 19 e 20 anos de uma distrital para jogar numa 2ª Liga. É assim, um jogador não consegue sair de uma distrital e afirmar-se numa equipa da 2ª Liga. Tem de ter um trabalho 7 meses, 8 meses, 1 ano. Mas se esse jogador for bem trabalhado em termos mentais, porque um jogador chega de uma distrital, chega a uma equipa da 2ª Divisão, da 2ª Liga, quer jogar. E se não jogar, e se não for explicado ou se não for direcionado
de forma a que ele compreenda que ele está num processo de aprendizagem, em que vai estar aqueles meses a preparar-se para aos 20 anos poder ter oportunidades de jogar e aos 21 anos começar a aparecer e aos 22 anos ter a possibilidade de saltar da segunda liga para a primeira liga. Mas o que acontece é que não há essa formação para os atletas. Não há essa preocupação de se perder um pouco de tempo ou ter alguém que tenha sido referência a transmitir esse processo todo que é de carreira. E o que acontece é que miúdos de 18, 19 anos pensam que podem ser como na PlayStation, joga-se e jogamos muito bem e que chegamos lá e que temos que jogar e que o outro é que joga, que não joga nada, mas ele é que joga. Não. Tem de estar mentalizado para esse processo. E um dos exemplos que eu dava também é o Leal. Foi o meu colega no Sporting, saiu do Académico, jogava na Distrital, jogou no Académico de Viseu, na segunda, depois jogou no Académico de Viseu na primeira, e no ano seguinte veio para o Sporting, com 27 anos. E chegou à seleção. E chegou ao Sporting e era um jogador ainda com 27 anos, mas que ainda precisava de formação. E foi-se afirmando, foi evoluindo e foi titular da seleção portuguesa. É essa preocupação que não há, ou essa base importante que é não só trabalhar a parte física de um atleta, mas em termos de mentalidade desportiva. Há que trabalhar um pouco mais nesse aspecto. É claro que um jogador, normalmente, o treinador está ali a dizer o que é que ele tem de fazer, várias situações, e há miúdos que não têm paciência nenhuma para isso, porque pensam que já sabem tudo. Então, por vezes, qual é a melhor forma? Já que não quer ouvir, então vai levar no campo, vai praticar ali, até bater, normalmente, desculpem o termo, até vais bater com a cabeça na parede uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Há de bater tantas vezes que há de se desviar da parede. Mas aprende. Só que será que há tempo no espaço físico para se conseguir fazer isso? Será que vale a pena, em certos contextos, perder-se esse tempo? Porquê? Perde-se um tempo com 2 ou 3 atletas assim. Depois chega ao final da época, o atleta evoluiu bastante e depois de repente desapareceu e ninguém sabe dele. Então vamos a saber, está no outro clube um bocadinho mais acima, numa divisão melhor. Não há o respeito ou o agradecimento no aspecto de dizer, olha, tenho este convite assim para sair para o outro lado. De sinal, trabalhamos, conseguimos que ele evoluísse. E isso é importante na mentalidade, porque toda a gente sabe que no futebol a memória é curta, a memória vive-se do último momento. Correu bem, és bom. 2 dias depois jogas, correu mal, és mau. Não há essa visão, não há um pouco da mentalidade e da cultura anglo-saxónica em que as pessoas vão ao futebol pelo espetáculo do futebol. Não vão ao futebol exigir que o jogador, aos 2, 3 minutos de jogo, esteja a fazer uma grande exibição. Então o que é que nós vemos? Nós vemos que em Inglaterra ou na Escócia o jogador falha um remate e a bola sai ao lado e o que se ouve é as pessoas todas, aquilo parecendo que não, o jogador até fica, epá, não está nada mal. Ganha confiança, não perde a confiança. Agora só aos 2, 3 minutos de jogo já ouviu a subida delas. Perde essa confiança. Cai completamente. Muito bem, e vamos para mais um intervalo, voltamos já de seguida. E estamos de volta à terceira parte deste ERT desportivo, a última no que diz respeito à entrevista. Depois ainda teremos espaço para a atualidade destes últimos dias, no que diz respeito a jogos, a torneios com o futebol e também o hóquei em patins em plano de destaque. Vamos então continuar a conversar com os nossos convidados. António Fragoso, começo por si, para lhe perguntar, nesta altura, ainda há pouco falou desse aumento de sócios, nesta altura quantos sócios é que tem o União de Almeirim? O União Futebol Clube de Almeirim
tem neste momento à volta de 600 sócios. Nem todos pagantes, acredito. Pagantes. Todos pagantes. E, inclusivamente, todos os atletas são sócios atletas. Essa será uma das maiores fontes de receita do clube? Sim, e é que faz algum sentido, porque realmente temos que ter a população connosco, e é sempre bom sentir o incremento de sócios, que realmente nos faz também tornar mais fortes, e é sinal que estamos a fazer um bom trabalho. Em termos de camadas jovens, o Jorge Cadete ainda há pouco falou desse aumento de praticantes. Ainda é possível crescer mais ou isso já iria obrigar a intervenções ao nível das infraestruturas? É verdade, é o nosso sonho, é o nosso trabalho, é sempre crescer, é sempre pensar ser melhor. Com os meus colegas de direção e no comando do André Mesquita, que é incansável realmente em fazer crescer o União Futebol Clube de Almeirim. Quanto às infraestruturas, é óbvio e é evidente que, embora o esforço da Câmara Municipal, que também tem sido forte, inclusivamente na questão do sintético, que já foi inaugurado há cerca de um ano, penso que será um espaço muito aliciante, e penso que terá tudo para crescer. Acredito que tanto o vereador como o presidente estarão atentos ao incremento e à evolução dos jogadores, e para isso torna-se mesmo muito necessário, para nós e para todos os clubes do concelho, que haja mais infraestruturas ao alcance de todos. Eu não podia deixar de lhe colocar esta questão com a subida do União de Almeirim à primeira divisão distrital de futebol sénior. Muda alguma coisa a relação entre União de Almeirim e Fazendense? É óbvio que é evidente, jogar no mesmo campeonato é sempre aliciante, mas eu parto do princípio que será bom para o concelho. O Concelho de Almeirim tem muitas tradições, é evidentemente que o União Futebol Clube de Almeirim, com 80 anos, tem outro tipo de pergaminhos, tem outro tipo de responsabilidade, mas penso que realmente vai ser um campeonato bonito de se ver e de acompanhar, e acho que estaremos à altura do desafio e nos vai trazer também mais responsabilidade. E é bom para o Concelho ter os dois principais clubes com relações saudáveis. É isso que acontece atualmente? É óbvio que é sempre bom, é como tudo na vida, há sempre algo que não está perfeito, porque senão as pessoas eram as mesmas nos dois clubes. Mas tenho a certeza, e dada a relação que temos entre as duas direções, facilmente se ultrapassa qualquer tipo de problema. Pessoas que se dão muito bem, e penso que essa sinergia de ideias vai resultar sempre na evolução do desporto no Concelho de Almeirim. Permita-me perguntar-lhe, ao nível das estruturas, o União de Almeirim tem uma sede onde os sócios podem reunir? Exato, foi um esforço que nós fizemos. Acabamos por mudar o museu para a parte de baixo do edifício, porque realmente havia sócios realmente que, se têm alguma dificuldade motora, não poderiam ir ao primeiro andar, e é óbvio que, dando a mostrar todo o nosso historial no resto de chão, uma boa vitrine, é óbvio que as pessoas sentem mais o seu clube, sentem mais a União Futebol Clube de Almeirim, e a sede assim fica com a imagem dos sócios. Inclusivamente as paredes do bar são todas ferradas com antigos cartões de atletas que assim identificam e se lembram que é o nosso objetivo, que nós nunca os vamos esquecer, porque afinal são os jogadores que são a história do clube. A passagem pela segunda divisão distrital veio de alguma forma afastar esses ditos adeptos, os sócios? É óbvio, não podemos fugir à realidade. Realmente o clube entrou numa situação que realmente não era a ideal. Os sócios, como nós sabemos, estão sempre à espera de resultados. Realmente esta direção entrou, e muito bem, na minha ótica e na maioria dos sócios, pela reestruturação financeira. Os pés bem assentos na terra, uma boa formação, as equipas todas na primeira divisão distrital de todos os escalões de futebol 11, continuamos a ser uma referência, somos respeitados, e de certeza que os sócios, se eram 100, hoje são 600, amanhã seremos muito mais.
O futebol lá está, a modalidade rainha do União Futebol Clube de Almeirim. Que outras atividades é que o clube desenvolve? É óbvio que, para além do acompanhamento que já falámos que fazemos a todos os jogadores, é sempre um sonho tornar o União Futebol Clube de Almeirim um clube mais eclético, como já foi com basquete, com atletismo, com ginástica, com ciclismo, karaté, eu lembrava-me aqui de várias modalidades, mas é a realidade. Neste momento, o União Futebol Clube de Almeirim está por manter a base, está por angariar mais sócios, mais pessoas para junto deste projeto, e quando somos muitos, todo o trabalho se torna mais fácil. Muito bem, eu agora não vou seguir aqui a ordem normal, vou passar aqui para o Renato. Renato, permita-me falar da próxima temporada, até porque aqui o António Fragoso perspectivou esse campeonato apetecível. Na sua visão enquanto treinador, se calhar vamos bater na mesma tecla, mas pergunto-lhe a mesma, quem é que terá aqui as maiores responsabilidades de lutar efetivamente pelo primeiro lugar? Cada um tem que falar por si. Eu há pouco falei do Fátima, da realidade de Fátima, não tinha nenhuma ideia negativa, porque eu há pouco em off estava a dizer, acho que precisamos de mais Fátimas, precisamos de investimento também no nosso futebol, eu acho que se os meus jogadores jogassem com 3 equipas como o Fátima, iriam crescer também muito mais. Quer dizer, existe aquela ideia logo do Fátima, pela estrutura que tem, pelos objetivos que tem, a um médio prazo, vamos dizer aquilo que eu soube. Agora existem, não vou enumerar que vamos esquecer de alguma de certeza, agora existem pelo menos mais 6, 7 equipas. Tendo em conta terem sido divisão, a partir da forma como se estão a preparar para esta época, e aquelas que estiveram em lugares cimeiros na época passada e que até bem perto do final do campeonato lutaram por um lugar na subida, portanto eu penso que não é difícil fazer esta análise, mas 7, 8 equipas têm a obrigação de lutar para ganhar os jogos, mas também acredito que a maior parte dessas façam por não assumir essa candidatura, uns tentando apontar aquela via Fátima até para tirar um bocadinho a responsabilidade, acredito que sim, mas acho que vai ser aliciante também por isso, por terem muitas equipas que têm a obrigação à partida de assumir o jogo e de querer ganhar os jogos. E acho que isso é muito bom para todos nós. Tem noção daquilo que significa um União de Almeirim Fazendense ou vice-versa? Tenho porque eu estive ligado ao Fazendense vários anos, como jogador e como treinador, e também dentro do campo, já como jogador e já como treinador, passei por isso, portanto sei que podem encher um estádio. Mas o que é que significa mesmo? Já teve mais força no passado, se calhar, do que aquilo que tem agora? Eu estou no Ribatejo há 12, 13 anos, então não sou de cá, venho para cá por razões profissionais. Dos anos que eu cá estou e os anos que estive no Fazendense, os anos que estive na União Futebol Clube de Almeirim, se calhar nos últimos anos um bocadinho mais adormecido, por não estarem no mesmo nível competitivo, mas eu estou como diz o António Fragoso. Eu acho que é fantástico os dois clubes do concelho estarem ao mesmo nível e poderem, embora se calhar não exatamente com as mesmas armas, mas poderem degladiar, entre aspas, pela hegemonia ali no concelho. É muito giro. Já aqui falámos de tudo aquilo que envolve o futebol propriamente dito, condições, estruturas. Passemos para dentro do campo. Como treinador, acredita que é possível, num campeonato distrital, apresentar um futebol de qualidade? É possível, há exemplos disso. Também acredito, e atenção, não estou a desprezar ninguém, também acredito que, devido às condições, às vezes físicas, mesmo as condições muitas vezes dos próprios jogadores em termos profissionais, acredito que nem sempre seja fácil, e havendo então equipas com nível de investimento, entre aspas, qualidade de jogadores tão diferente, admito que possa haver alguns cuidados maiores, porque à partida corriqueiramente nós dizemos que para assumir um jogo melhor, um jogo mais atraente, também implica se calhar um bocadinho mais riscos, e obviamente que eu sou amante do bom futebol. Vamos ter situações para tudo, para bom futebol, para mau futebol, vamos estar dependentes dos palcos onde vamos estar. Uns campos são grandes, dão condições, outros campos são pequenos e têm condições para a bola circular, outros não. Eu acho que este campeonato depende, eu acho que todos os jogos vão ser diferentes,
E por isso é que é tão aliciante, penso eu, todos os meus colegas treinadores deste campeonato vão pensar o mesmo. Não vai ser sempre igual, as condições são diferentes todas as semanas e implicam um trabalho, uma reflexão e um trabalho com os jogadores, nem sempre fácil de fazer, mas um trabalho bastante aliciante. Agora, de certeza que vamos apanhar equipas também em função dos treinadores que vão ter um tipo de futebol, outras, tendo em conta as condições que têm, vão praticar outro. Para mim não há melhor nem há pior, eu tenho a minha ideia, mas admito que não seja fácil jogar sempre bem, aquele bem que nós, do bom futebol, do joga bonito. Jorge Cadete, o Fátima rodeou-se então de jogadores de outros patamares, nomeadamente do Campeonato Nacional de Séniores. Como antigo jogador, como conhecedor da mentalidade de um jogador, alguém que chega de um patamar superior a um distrital e se vê também rodeado de jogadores desse mesmo patamar, acredita que poderá aqui haver algum excesso de confiança ou não, a qualidade vai sempre falar mais alto? Não, a qualidade vai sempre falar mais alto. Já porque sabem qual é o objetivo. E um jogador que vem de uma divisão superior e vai jogar no ano seguinte numa divisão inferior, seguramente quererá relançar a sua carreira e ter oportunidades de jogar e poder demonstrar que tem valor para jogar num patamar acima. E por isso é que os clubes têm essa preocupação. Depois, no segundo ponto, são jogadores com outras experiências já vividas a nível do futebol. Jogadores mais maduros, não quer dizer na idade, porque às vezes um jogador com 25 anos que jogou em divisões superiores tem uma maturidade diferente de um jogador que tenha jogado toda a sua carreira na distrital. Não quer dizer que depois nos duelos diretos os ganhe todos. Mas acima de tudo são essas duas situações, o jogador e os clubes. A preocupação que têm em ter esses jogadores é de garantir que tem uma equipa mais coesa, uma equipa mais equilibrada a nível de experiência, porque muitas das vezes os jogos não se perdem ou não se ganham porque se falhou golos. Às vezes a experiência de alguns jogadores é fundamental no desfecho de um resultado de futebol. Eu vou dizer algum exagero se afirmar que a maior parte das equipas deste campeonato querem ganhar ao Fátima, pelas razões conhecidas, e ao União de Almeirim, porque tem o Jorge Cadete. É assim, possivelmente ao Fátima, porque será o clube grande que está nesta divisão. Isso é lógico. E depois um pouco por o Fátima legitimamente ter feito o investimento que está a fazer, e os clubes tentarem mostrar que com menores investimentos consegue-se ter bons resultados. Quanto à segunda, poderá sempre ser um aliciante dizer, ganhamos a equipa de Jorge Cadete. A equipa não é minha, é a União Futebol Clube de Almeirim. Claro. Mas o facto de defrontarem isso, possivelmente alguns jogadores poderão ter acompanhado a minha carreira, poderão ter sido meus fãs ou assim, é normal que haja esse aliciante nessa situação nos jogos contra a União Futebol Clube de Almeirim. Mas eu queria aproveitar ali aquela situação do Fraga, da relação dos nossos sócios. O nosso grande objetivo também, e meu, é este ano chegarmos aos 1000 sócios. Eu penso que uma cidade como Almeirim e um clube como a União Futebol Clube de Almeirim, com todo o seu historial, todas as páginas do livro que tem de história, merece que as pessoas voltem novamente a apoiar a União de Almeirim. Somos o clube da cidade, como o António Fragoso também referiu, em termos da Câmara Municipal, em nome do seu presidente, do Rui Pedro e do vereador do Desporto, Paulo Caetano, já demonstraram, em termos de que é importante haver ali uma sintonia, de forma que o União Futebol Clube de Almeirim continua a ser uma referência no aspecto que é o clube que tem o nome da cidade, é um clube que leva o nome da cidade a todos os lados que for.
É um clube que teve o crescimento no espaço de 2 anos de 60 e tal atletas para 240 e tal, ou 250. É um clube que quer crescer, e nesse aspecto também a preocupação da Câmara de estar a construir mais um campo de 5 e futuramente mais um campo de 7. Nota-se que há essa preocupação desse apoio, não só à União de Almeirim, mas como todas as associações desportivas em Almeirim, que vão usufruir desses espaços. Mas nós queremos este ano que as pessoas que se afastaram do clube sintam orgulho naquilo que fizeram no passado pelo clube. E o Fragoso falava sobre os cartões dos atletas. É um pouco honrar quem nos serviu bem. Acho que é importante não esquecer esse facto de honrar quem nos serviu bem. Não esquecer a história. Eu não vou abusar mais da vossa presença, até porque já não jantam desde ontem, de maneira que, António Fragoso, uma última mensagem para os sócios, quem nos vê, quem nos ouve. Evidente, é uma mensagem de esperança, que o nosso trabalho realmente resulte em bons, vamos ver, em bons atletas, em bons homens de futuro, mas que acreditem e que, acima de tudo, voltem para o pé de nós, porque de certeza todos serão bem-vindos. Muito bem, Renato Bento. Aproveito então para cumprimentar e desejar a todos os meus colegas treinadores e todos os jogadores, porque não também dirigentes, desta nossa primeira distrital, também da segunda, uma excelente época desportiva. Da minha parte e da parte do União Futebol Clube de Almeirim, o respeito que nós, o tempo que eu estou, tem sido a nossa linha, o respeito de todos os agentes, seja ao nível da arbitragem, da equipa adversária e também dos nossos próprios dentro de casa. Portanto, acho que o futebol deve ser um exemplo. O Jorge, que é a imagem disso. O futebol deve ser um exemplo. O futebol move tanto, nós não podemos dar maus exemplos. Quem veste a camisola no Almeirim tem que sentir que é pesada porque há uma cidade atrás. E eu acho que se todos fizermos isto em termos de respeito por todos os agentes, e eu acredito que sim, que eu conheço a maior parte dos treinadores, eu penso que independentemente de tudo, da vitória, da derrota, do empate, o respeito vai prevalecer e a amizade que existe, porque todos nós gostamos do mesmo que é o futebol. Muito bem, para finalizar, Jorge Cadete, também uma última mensagem. A mensagem é um pouco voltando ao mesmo. Juntos seremos sempre mais fortes. E sei que há tradição em Almeirim, dos jogos do União Futebol Clube de Almeirim, ter mais adeptos a assistir um jogo do que algumas equipas da Primeira Liga. E eu espero que este ano nós consigamos passar esse exemplo e mostrar às ligas superiores, os adeptos e os cidadãos de Almeirim, mostrarem essa capacidade de se poderem unir em prol de um objetivo, em prol de um clube que eles viram nascer, alguns deles, e os outros já são as gerações que estão passando a informação. E acima de tudo, em que o futebol seja um exemplo, independentemente dos resultados. É normal, e compreendo e aceito que no calor da luta possa haver atitudes menos boas. Mas antes e depois não adianta alimentar conflitos na especulação. Acho que é muito mais simples, e acho que o ambiente em torno do futebol poderá fazer com que as pessoas vão muito mais ao estádio se por vezes certas situações não passassem de pequenas guerras, de alimentar o ego. Não, é o respeito. Todos nós temos princípios e valores. Uns esquecem, os outros relembram sempre. É como acordar todos os dias e pensar assim: não posso esquecer a forma que eu sou. Eu sou assim. E irei continuar assim. E espero que essas pessoas possam também
ir a um jogo de futebol, ver a sua equipa, puxar para a sua equipa, porque qualquer adepto, eu como adversário não espero que eles estejam a puxar para a minha equipa, e não sou contra eles apoiarem a equipa deles. É o que devem fazer, não só no futebol de sénior, mas como na formação. E já agora aproveitar em termos de formação, de alertar um pouco às vezes os pais dos jovens atletas que os filhos gostam de os ter no estádio ou nos campos, tê-los como adeptos, como uma claque para eles, a apoiá-los, a bater palmas, e não os querem para ouvir eles a chamarem nomes aos árbitros, a criticarem o treinador, porque uma criança vai evoluindo e vai crescendo com isso incutido. Em adulto, o que é que se espera dessa criança? O mesmo que ele assistiu. E quem tem filhos deve-os apoiar. Se em passeios turísticos os apoiam, proporcionam esse bom ambiente, que proporciona também no jogo, que isso é importantíssimo e fundamental para o desenvolvimento do próprio filho. Não digo para os outros, mas para o próprio filho, tem de ter essa preocupação. Muito bem, muito obrigado aos três pelo esforço que fizeram em estar presentes aqui neste programa. Muito boa sorte e certamente voltaremos a falar. Boa viagem de regresso ao Almeria. Obrigado.